saber se alguém quer comentar sobre semana passada. Paty, mas o seu áudio está funcionando, né? Só a câmera que não. Você nem responde aí. Semana passada a gente falou sobre o 11 e o 12. Falamos sobre oração. Não, 11 não, a gente falou sobre 12 e 13. 12 e 13. Isso. Como é que a tia tá atenta? A gente falou muito sobre as parábolas que Jesus falou sobre os últimos tempos, sobre a questão da gente estar atento, estar vigilante. Falou sobre depender dele. Falamos sobre o Espírito Santo, o pecado contra o Espírito Santo. Estamos sempre prontos para servir e aproveitar as oportunidades. Sobre o grão de mostarda. Você falou com a sua irmã, tia, sobre o grão de mostarda? Falei, mostrei para ela o áudio da sua resposta. Ah, o vídeo, né? Legal. Foi o vídeo, mostrei para ela. Legal. Falamos da porta estreita e terminamos com Jesus falando, né, sobre a questão de Jerusalém, né? Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas. Alguém quer fazer algum comentário? Como é Se que ninguém foi for falar. saber? A minha tia tá sempre falando, pode falar. Como é que Não, foi vou para esperar alguém vocês? falar hoje. Ninguém falar, eu falo. Paty vai falar? Camila não chegou ainda, né? Pode falar, tia, então. Então, lá no capítulo 12, versículo 39, onde fala que saber, porém, isto, se o dono da casa soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então, é que nós temos que estar sempre atentos, vigilantes, né? Porque nós não sabemos a hora da volta de Jesus, né? Então, temos que estar preparados, né? Para o momento. Que será um momento glorioso, né? Para quem está preparado, claro, né? Eu tô com o áudio desligado. Pri, bem-vinda, dona Emília. Seja muito bem-vinda. Olha aí, ó. Peraí. Cadê? Depois vocês apareçam. Dê as boas-vindas para a dona Neuza também, Pri. Sejam bem-vindas. A Paty falou sobre a questão da dependência, né? Isso realmente é algo que a gente vê que Jesus requer de nós, né? Não é para que a gente viva mal, mas é para que o nosso coração seja totalmente dele. Que essa é a vontade de Deus. E aí a gente entra no capítulo 14. Lá começa falando que Jesus, num certo sábado, foi comer na casa de um fariseu importante. Queria falar sobre o sábado, porque aí não era uma refeição qualquer, né? Era um dia sagrado que os fariseus estavam o tempo todo debatendo e requerendo coisas em relação ao sábado, que não foram coisas que Deus tinha determinado, mas e que Jesus estava demonstrando que não era essa a vontade de Deus, ficar trazendo restrições, regras, sem um propósito, né? Então era um sábado sagrado, o Shabá, que é o nome que se chama, ele começa sexta-feira, 18 horas. Na verdade, é sexta-feira no pôr do sol começa o Shabá. E eles têm uma cerimônia, até hoje os judeus praticantes têm uma cerimônia onde eles dão início ao Shabá com orações e tudo. Dali até o pôr do sol de sábado é o dia santo, é o dia sagrado em que eles têm que evitar determinados tipos de esforços. Então, assim, essa refeição de sábado, por exemplo, que Jesus foi comer, ela foi preparada na sexta-feira antes do pôr do sol. Então, a refeição é específica, você não pode esquentar a refeição, eles não podem executar nenhum tipo de trabalho. O que me leva a pensar que também eles sabiam quem seriam as pessoas convidadas, porque a refeição tinha que ser preparada com antecedência. E Jesus estava
nesse lugar, né? E lá estavam esses fariseus, esses religiosos, observando Jesus para saber, né, o que, que ele ia fazer. E a gente já tem visto já há muito tempo que a maioria dos fariseus e dos mestres da lei, eles estavam sempre observando Jesus para ver os erros que ele cometia, né, para apontar críticas, apontar os defeitos, para que ele fosse pego nessas falhas. E por algum motivo tinha um homem enfermo lá, um homem que tinha um problema de inchaço no corpo. Algumas versões vão trazer falando hidropsia e outras versões vão falar um homem inchado. Não se sabe, algumas pessoas acreditam que esse homem foi colocado lá propositalmente até para saber o que Jesus faria no sábado, porque eles acreditavam que não era permitido se curar no sábado. Pode ser isso, ou pode ser também uma questão que esse homem estava lá no meio dessa refeição. A hidropsia, gente, eu fiquei presa nessa questão, porque a gente tá vendo desde as outras curas que Jesus fez, que ele usa muitas vezes a doença da pessoa para ensinar princípios espirituais. Por exemplo, quando ele curou o cego, ele falou da cegueira espiritual, né, dos fariseus. Quando ele fala de doenças, às vezes ele fala, não são os sãos que precisam de médico. Então ele está sempre pegando isso para trazer um princípio. E eu fiquei muito pensando sobre esse homem, o que Jesus, depois que ele curou esse homem, as coisas que Jesus falou, o que tinha a ver com essa cura. Então, o que é a hidropsia? Tia, você quer falar? Me ajudar nisso aí? Minha tia é Hidropsia? enfermeira, gente. Sim. É um problema, quem tem problema circulatório. Inchaço, né? É uma retenção de líquido, né? E a hidropsia não é Isso, uma doença, ela é um sintoma de uma doença, né? Ela em si não é uma doença. isso. Ela é um sintoma de que alguma coisa está mal. Então, na verdade, o que é essa enfermidade, né? Esse sintoma? Ele é algo que seu corpo deveria estar liberando, mas ele não está, ele está retendo. Fiquei calculando em cima disso e a gente vai ver o que isso tem a ver com o texto, né? Então, Jesus pergunta, é permitido curar no sábado ou não? Aí ninguém responde nada. E aí ele vai lá, toma o homem pela mão, cura e manda o homem embora. E daí ele fala, né? Se vocês tiverem um animal, algumas versões vão trazer filho, outras versões vão trazer só o animal. Que cai num poço no dia de sábado, você não vai lá e imediatamente vai tirar aquele animal do poço? Jesus está comparando a enfermidade desse homem como alguém estar no fundo do poço, o animal ter caído no poço. Fala assim, olha, vocês não iam nem pensar se era sábado ou se não, aquilo ali estava envolvendo algo que era do patrimônio, do interesse de vocês. Então vocês iam lá e iam tirar imediatamente esse animal dali. Então, Jesus, apesar de estar sendo observado e sabia que iria trazer reprovação ele fazer uma cura no sábado, primeiro, ele não era moldado pela opinião das pessoas. O que moldava o comportamento de Jesus era o chamado que ele tinha. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Então, ele ia fazer o que ele tinha que fazer, independente se ele ia receber aprovação ou reprovação. Foi para isso que ele foi enviado. Outra coisa que ele estava falando sobre o sábado. O sábado, ele é a sombra das coisas que haveriam de vir. Não é a regra, o preceito que Deus queria. Tudo que Deus ordenou tem uma razão, tem um motivo. E o sábado era o quê? Era o descanso. E quem é o nosso descanso? É Jesus. Então, tudo que o sábado representa está ali refletido em Jesus. Eu queria ler com vocês lá em 2 Colossenses. Deixa eu compartilhar aqui que eu já separei uns textos aqui. Acho que tá aqui. Apareceu aí, né? Deixa eu... Colossenses 2,16 fala o seguinte: portanto, não permitam que alguém julgue vocês pelo que vocês comem ou pelo que vocês bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, celebrações das luas novas ou sábado. Porque isso, 17 que fala. Ó,
ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, tudo centra-se em Jesus. Quando a gente está seguindo regras sem entender princípios, pode alertar aí uma luzinha, porque tem alguma coisa errada. Tudo que Deus faz tem uma razão, tem um princípio. E o sábado, todas essas celebrações, quando a gente vai estudar a fundo tudo isso tem uma razão e todas elas apontam para Jesus. Então, Jesus estava sempre falando disso. Lá em... Peraí, eu tô meio confusa aqui. Lá em Romanos 10, 10, versículo 4, fala isso. Fala, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. O que isso está falando? Não é que Cristo, nesse versículo, não está falando que Cristo acabou com a lei, esse fim de encerrar. Esse fim é de finalidade. Então, a finalidade, o propósito da lei é Jesus. Então, tudo que a gente vê na lei lá no Antigo Testamento vai estar apontando para Jesus, inclusive o sábado. Jesus, o que ele fazia? Ele combatia a hipocrisia dos fariseus. Eles criavam regras que só se aplicavam quando era conveniente para eles, não era um princípio que eles viviam. Mas se for um animal, se for uma coisa do meu interesse, eu posso ir lá e resgatar. Mas se for um ser humano que está sofrendo, eu não vou fazer nada. Semana passada, Jesus curou aquela mulher que vivia encurvada e Jesus falou a mesma coisa. Falou assim, olha, se for uma ovelha de vocês que tiver um animal de vocês que estiver preso e precisar beber água, vocês não vão soltar ele para beber água, para suprir uma necessidade que ele tem? Por que essa mulher que está presa há tantos anos não pode ser liberta? Então, Jesus ia na raiz do problema. Isso por quê? Porque Deus age com justiça. Deus tem medidas iguais. Quem estiver anotando, lá em Provérbios 11, versículo 1, diz que Deus odeia as balanças desonestas. O que é balança desonesta? É o que fala lá na Bíblia também, 2 pesos e 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas está lá em Provérbios 20, 10. É o quê? Você pegar uma situação e você medir de forma diferente. Ah, quando é conveniente para mim, eu aceito. Quando não é conveniente, eu falo outra coisa. Hoje em dia, nesse mundo de informações totalmente sem filtro, né, que a gente chama de pós-verdade, né, são informações que são soltadas, muitas mentiras espalhadas, que são divulgadas conforme a conveniência. O que você está vendo mais nas pessoas é incoerência. Elas falam, apontam e tal, falam, tá bom, e essa mesma situação nesse caso, o que você acha? E é isso que a gente tem que observar na nossa vida e que Jesus combatia. Era essa hipocrisia, essas medidas diferentes. Para isso aqui eu penso X, mas se for para algo que me convém, eu mudo de ideia. E não é assim um coração de alguém que está andando com Deus. Cuidado com os pesos e medidas que temos que são desonestos, com as justificativas que a gente dá, os comportamentos que a gente tem, que são variáveis de acordo com o benefício que nós recebemos. Era exatamente essa atitude que os fariseus tinham e que Jesus estava combatendo. Os fariseus, e aí eu vou até falar hoje um pouco sobre esses grupos que são descritos na Bíblia para a gente entender muito bem quem é cada um, porque às vezes vai citando e a gente não entende. Fariseu, eles eram um grupo religioso, eles eram responsáveis pelas sinagogas. A gente já tinha falado anteriormente sobre as sinagogas, que elas surgiram no tempo que o povo de Israel estava exilado e não podia adorar a Deus no templo. Então, se fizeram sinagogas, que era onde o povo se reunia para adorar. Quem presidia essas sinagogas eram os fariseus. Eles eram pessoas que eram muito apegadas à lei, ao cumprimento da lei, e eles também tinham um apego pela lei oral, que eram o quê? Tradições, coisas que foram sendo acrescentadas e que eles davam tanto valor quanto a lei escrita. E eles colocavam esse mesmo peso ao povo. Por exemplo, os fariseus, a maioria não eram sacerdotes, mas eles cumpriam e queriam que todos cumprissem algumas exigências que eram só para os sacerdotes. Então, eles iam colocando um peso sobre as pessoas que eram só de regras e exigências, que perdeu o coração, perdeu a essência do porquê fazer aquilo. Então, eles tinham muito orgulho por causa da influência que eles tinham. Eles se consideravam o padrão do certo e do errado. Então, eles se encheram de orgulho. E orgulho é o quê? Uma pessoa cheia de si. E aí a gente vai lembrar do homem inchado. Ele estava cheio
de si, cheio de algo que ele tinha que estar se esvaziando. E aí Jesus vem agora combater esse comportamento de orgulho, de soberba, que é alguém o quê? Cheio de si. Eles pensavam nos interesses deles, não pensavam nas pessoas. Eles não tinham amor pelas pessoas, e sim pelas coisas e pelos benefícios. E, de novo, igual semana passada, ficou martelando na minha cabeça sobre o que a gente viu nas parábolas, que a gente serve a Deus servindo pessoas. O maior patrimônio de Deus nessa terra são pessoas. Ele está observando a forma como a gente trata o ser humano que está do nosso lado, o ser humano que está à nossa frente. Então, esses homens estavam mais apegados à posição que eles tinham, o prestígio que eles tinham, os bens que eles tinham, e se esqueceram das pessoas, tanto que eles não pensavam em salvar um animal, mas em curar alguém no sábado não poderiam. Então eles tinham preocupação porque o animal afetaria o lucro deles, mas não se importavam com pessoas que estivessem presas em enfermidades, tinham perdido a compaixão, tinham perdido o amor. E isso já não fazia sentido. O maior patrimônio de Deus na Terra são pessoas, especialmente quem? As pessoas abandonadas, as pessoas marginalizadas. Lá em Mateus 25, no versículo 35, o 36 e o 40, está falando sobre quando Jesus voltar, que fala que ele vai separar os bodes das ovelhas. E como é que ele vai separar essas pessoas? Eu vou ler, porque é muito forte só para gente comentar. Depois vocês leiam aí também. Eu acho que eu separei aqui na tela. Não separei não. Vou ler aqui para vocês, ó. Mateus 25, ele fala assim no 35 e 36. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. O que você, lá no 40 fala, o que vocês fizeram a algum dos menores irmãos fizeram a mim. Jesus, Deus, se espelha nessas pessoas que não têm com quem contar. E ele espera que nós, os servos dele, possamos estar servindo essas pessoas, refletindo o amor de Deus na vida dos necessitados, na vida dos que mais precisam. Quem é cheio de si, vive buscando honra e autopromoção. Por isso que logo depois Jesus entra falando sobre a questão das pessoas estarem buscando os melhores lugares no jantar, né? Na refeição. E a gente vai vendo o que a gente tem visto todas essas semanas, né? Que até então eu lia os textos parecendo que agora está falando disso, agora mudou de assunto. Mas na verdade está tudo interligado. Jesus curou um homem inchado, e ele aproveita a enfermidade desse homem para nos ensinar que a gente não pode andar inchado, soberbo, orgulhoso, cheio de si. E aí ele ensina através de um princípio cotidiano, falando o seguinte: olha, não fica buscando os melhores lugares, porque senão você pode passar vergonha. Pode ser que convidar alguém mais importante que você, vão pedir para você se levantar e outra pessoa vai sentar, e aí você vai ser humilhado. Então, o que Jesus está falando para a gente? Para a gente se esvaziar, não buscar a honra. A honra vai vir de forma verdadeira a quem ela é devida. Quem merece honra vai receber honra, mas quem busca honra vai ser envergonhado. Porque é esse lugar de se esvaziar, de não se considerar além do que você é. Lá em Romanos 12, 3, versículo 3, fala o seguinte: ninguém se considere mais importante do que realmente você é. Cada um analise-se a si mesmo. Então, seja realista, seja sincero com você. E se for para você escolher entre se considerar a mais ou a menos, sempre escolha a menos. Porque se for a mais, você vai ser honrado. Agora, se for a menos, você vai ser humilhado. Eu vou colocar a imagem que eu compartilhei para vocês. E eu quero respostas. Quem lembra da imagem que eu mandei? É daquela formiguinha, do dedo em cima da formiguinha? Quem achou o erro?
Esta daqui. Qual é o erro? Podem responder uma de cada vez. A formiga não aguenta esse peso que ela está suportando. É isso, Nath? Oh. Mas obrigada, Pri. Vou chutando, vamos lá. Segunda alternativa. Alternativa B. B. É Aí no final eu falo, nenhuma das anteriores. A formiguinha está sendo mais forte do que esse dedo em cima dela. Ela está sendo... Não? Ai, Deus. Eu sabia que vocês iam ficar tão apegados na formiguinha. Gente. Alguém mais? Fala aí. Gente, o que está dizendo aqui? Os humilhados serão exaltados. Alguém lê para mim o que está escrito? Nath. Sim. Nath. Sim. Porque ela tá com o bracinho para cima? Não. Ah, tentei. Não é a formiga o problema da imagem, gente. Ai, é o dedo? É o dedo? É o dedo que está apontando para a formiguinha? É o texto. Eu acho que é o texto de Lucas. Alguém lê lá Lucas 14:11 pra gente. Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Ah, é verdade. Deu para entender a diferença? Que é absurdo. E a gente está muito acostumado a repetir que os humilhados serão exaltados, só que não são os humilhados que serão exaltados, é quem se humilha que vai ser exaltado. É quem tem uma atitude de se colocar abaixo, de se colocar por baixo e não por cima. E quem se exalta será humilhado. Porque senão não faria sentido o que Jesus disse. Jesus disse que a pessoa que tomou o lugar top, ela foi humilhada porque ela foi mandada para um lugar menos importante. Então quer dizer que essa pessoa que foi humilhada, ela teria o direito de ser exaltada. Mas a questão não é se você foi humilhado ou não. E geralmente, e aí tá o que da questão, né? Eu ia até colocar aquele meme que tem, né, do Chapolin. Alguém sabe qual o dia que os humilhados serão exaltados? Porque eu tô cansada de esperar. Mas eu não quis colocar porque qualquer um pode falar isso. Mas eu coloquei uma imagem que tinha uma referência bíblica para mostrar que não é isso que a Bíblia está dizendo. E às vezes a gente está engolindo conceitos errados e reproduzindo, esperando coisas que não é o que a Bíblia diz. O fato de a gente ter sido humilhado não nos garante uma posição de exaltação. Porque geralmente quando a gente é humilhado, a gente só se sente humilhado porque a gente achou que era alguma coisa. Como fez isso comigo? Nossa, eu não mereço isso. Uma pessoa que fala assim é porque ela acha o seguinte: não me trataram da forma que eu merecia. E isso é fruto de orgulho. Agora, quem se humilha, gente, quem se humilha nunca vai ser humilhado. Não tem como. Porque você já se colocou ali por baixo. E aí, quem se humilha vai ser exaltado. Mas quem se exalta vai ser humilhado. Eu quis deixar essa questão muito marcada, porque me marcou muito. E a gente geralmente está esperando isso. E às vezes a gente é humilhado numa situação que a gente provocou, entendeu? O que a gente se sentiu humilhado desnecessariamente, a gente achou que foi uma humilhação, uma situação que talvez foi corriqueira. E isso não nos garante uma posição de exaltação. O que nos garante uma posição de exaltação é você não buscar isso. É você se humilhar. E aí Deus vai te exaltar, Ele vai ser a resposta que você precisa, você não vai precisar se justificar. Ele vai fazer isso por você. É Ele quem te justifica. Não faça as coisas esperando receber recompensa. Isso não é bondade, isso é conveniência e interesse. É o mesmo coração que os fariseus estavam tendo. De fazer as coisas por conveniência, fazer as coisas para retribuir, né? Quando Jesus fala com o dono do banquete, fala, olha, quando você for fazer um banquete, procura convidar alguém que não pode te recompensar.
Gente, não tem nada melhor do que a gente fazer as coisas porque a gente quer, porque o nosso coração está dedicado àquilo, porque você não fica esperando de volta. E assim, nas coisas mais simples, às vezes é um presente que você dá, eu dei presente no aniversário dela, ela nunca me deu presente. Gente, não faça esperando em troca, sabe? Nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Porque quando a gente não recebe a nossa recompensa aqui nessa terra, a gente vai receber uma recompensa muito maior que vem de Deus. E é muito melhor o Senhor nos honrar do que as pessoas. E mesmo que as pessoas nos honrem, é muito melhor a gente ser honrado quando a gente não está esperando do que quando a gente acha que aquilo é uma dívida, que aquilo é uma paga que alguém tem que dar pra gente. E agora, sem perceber, a gente está conectando com a palavra do filho perdido, que a gente vai falar disso também. Pessoas orgulhosas, pessoas cheias de si, elas sempre acham que as pessoas estão devendo algo para elas. E elas sempre vivem nessa dívida. Nunca tá bom. E aí vive um ciclo também de insatisfação. E aí Jesus está falando mais uma vez sobre servir pessoas, sobre a gente se colocar à disposição do reino. Faça algo por alguém que não pode te recompensar. Algo que você espere receber sua recompensa em Deus. E isso é fé. Porque você está investindo em algo que você não pode ver, mas você crê. A fé é isso. Algo, você vive o invisível, porque você tem uma convicção profunda. Quando eu faço algo por alguém que não pode me recompensar, eu estou demonstrando a minha fé, porque eu creio que a minha recompensa vai vir de Deus. Eu não estou vendo, eu não sei como vai ser, mas eu creio profundamente que Ele é fiel e justo. Ele vai dar... Precisa que você ouça. Oi? Não foi comigo que falar. E aí uma pessoa se levanta e fala o seguinte, que feliz aquele que comer no banquete do reino. E aí Jesus vai falar assim, olha, feliz seria mesmo, mas se vocês não abrirem os olhos para ver o convite que já chegou, quando o banquete estiver pronto, vocês vão estar distraídos com outras coisas. O que acontece? Lá no 16 fala o seguinte, certo homem preparou um banquete e convidou muitas pessoas. Então, quando ele foi preparar o banquete, ele já enviou o convite. Depois, quando o banquete estava pronto, ele mandou avisar os convidados para vir. Então, ninguém foi convidado de última hora. Todo mundo já estava sabendo que ia ter um banquete. E também era um costume da época isso mesmo, convidava e quando estava pronto mandava as pessoas vir. E o que aconteceu? As pessoas, uma por uma, foram apresentando desculpas para não ir. E desculpas por quê? Nenhuma dessas justificativas aqui eram cabíveis, né? Ninguém compra um terreno sem antes ver o terreno. Ninguém compra uma junta de boi sem saber o que está fazendo. Então, foram realmente desculpas esfarrapadas para que eles não comparecessem. Eles estavam preocupados, essas pessoas, com os próprios interesses dele, não com o convite que eles tinham recebido, não com o banquete que esse senhor, eles tinham tido o privilégio de participar. E mais uma vez a gente vai ver pessoas cheias de si. Pessoas cheias de si, elas não conseguem priorizar o reino de Deus. Quando a gente está cheio de si, cheio dos nossos problemas, das nossas preocupações, das nossas situações, a gente vê, assim, não é exclusividade minha nem de ninguém. A gente não consegue tempo para orar, a gente não consegue tempo para ler a Bíblia, a gente fica atolado nos nossos problemas. E essa é uma enfermidade. A gente está inchado, a gente está cheio de si e a gente não está conseguindo priorizar o reino. Foi o que aconteceu com essas pessoas que foram convidadas. Lá em Provérbios 27, no versículo 7, fala o seguinte. Isso aqui pode ser aplicado em várias coisas, gente. Mas fala assim, ó. Quem está satisfeito despreza o mel. Mas quem tem fome, até o amargo é doce. Então, quando a gente está cheio, quando a gente acha que já tem o suficiente, não precisa de nada, a gente despreza coisas preciosas. Mas quando a gente está sedento, a gente vai atrás e a gente se satisfaz igual aquela mulher Sirofenícia que a Bíblia fala, né? Que ela comeria as migalhas que caíssem da mesa. Porque para ela as migalhas, ela estava tão sedenta que as migalhas eram suficientes. E quem estava sentado à mesa talvez não estivesse dando o valor que era devido.
Quem não tem nada além do Senhor o prioriza. Deus não quer que a gente seja pobre, voto de pobreza, sem nada para dar valor para Ele. A gente pode ter tudo e dar o valor que o Senhor merece quando a gente considerar que Ele é mais importante do que qualquer coisa que a gente possa ter. Quem está representado nessa parábola? Os primeiros convidados é o povo de Israel. Foi o povo que Deus escolheu, que separou para ser o povo dele. E eles não deram a importância para essa aliança que era reservada para eles com Deus. Eles desprezaram isso. E aí depois fala, olha, então vai, chama aí as pessoas que estão, que não têm importância, as pessoas que estão marginalizadas nos becos, nos atalhos, nas ruas. Chamem elas, que eu quero a minha casa cheia. Essas pessoas representam os gentios, quem? Eu e você, que não éramos parte dessa primeira aliança, mas que a porta foi aberta para nós, porque quem era filho, né? Quem era os filhos originais rejeitaram. Então a porta foi aberta para nós também fazermos parte dessa aliança. Então a gente foi convidado para se assentar à mesa. Lá em 1 Pedro 2, versículo 10, fala sobre isso que eu tô falando, tá, gente? Sobre a questão dessa porta ter sido aberta, de que a gente não fazia parte e agora a gente faz. Fala assim, depois se vocês quiserem ler o contexto, é bom anotar, porque vocês entendem o contexto do que eu tô falando. Mas fala assim, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas receberam. A gente recebeu esse direito, igual esse primeiro povo que foi chamado por Deus. A gente recebeu esse direito de se assentar à mesa. E é por isso que Jesus fala, né, que muitos primeiros serão últimos, a gente leu semana passada, né, e muitos últimos serão primeiros, porque a nós foi dado esse direito que eles desprezaram. Deus quer a casa cheia. Deus quer a casa cheia. A porta é estreita. O caminho é difícil, de fato. São poucos que vão passar por ele. Mas Deus, a vontade de Deus é que a casa esteja cheia. Não que tenham poucas pessoas, mas que esteja cheia. Lá em 1 Timóteo, o capítulo 2, versículo 3 e 4, fala que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Lá em Romanos 2,10 fala que Deus não tem favoritismo, que ele não